Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus, queridos eleitos, santos e amados de Deus. Quero com muito carinho e respeito convidar vocês para, junto comigo, meditarmos um pouquinho mais da palavra de Deus nesta manhã, que possamos aprender, e não só aprender, mas aplicar em nossas vidas. É muito importante, irmãos, estudar a palavra, mas também aplicar a palavra. Amém? Quero convidar vocês para abrir a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, capítulo 11 da lição. Vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Cristo é suficiente. No desenvolver da lição, vocês vão compreender a importância do ensino de Paulo sobre a centralidade de Cristo em face às falsas doutrinas. Preciso chamar a atenção de vocês com relação à centralidade de Cristo em face às falsas doutrinas. Meus irmãos, para vocês entenderem isso, a carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas da prisão de Paulo em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São uma das cartas da prisão. Efésios é considerado uma carta co-irmã com Colossenses. Por quê? Porque enquanto Efésios foca a igreja de Cristo, Colossenses foca o Cristo da igreja. Enquanto Efésios foca a noiva, Colossenses foca o noivo. Por isso o título Cristo é suficiente. Quando olhamos para esse objetivo e fala aqui sobre falsas doutrinas, há uma necessidade de entender que a cidade de Colossos era situada numa micro-região. Era muito próxima de Laodiceia, era muito próxima de Hierápolis. Hierápolis e Laodiceia ficam praticamente uma de frente para a outra, com uma distância de 10 quilômetros de uma da outra. O que cortava essa distância, o que dividia elas, seria o rio Lico. E a margem desse rio mais à frente, cerca de 16 quilômetros, estava Colossos. Ou seja, eram cidades muito próximas. Lembrando que essas cidades estavam dentro da região da Ásia Menor. E Paulo, que ficou 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, a distância de Éfeso até Colossos era cerca de 160 quilômetros. Ou seja, estavam próximos. Não tão próximos, mas 160 quilômetros não é tão próximo, mas sim próximos. Agora, a região de Colossos, a região ali de Laodiceia e Hierápolis, era uma região muito próxima. E dentro dessa região tinha um grande número de judeus. Cerca de 2.000 judeus, 2.000 famílias judaicas foram deportadas para essa região, vindo da Babilônia, vindo da Macedônia, devido a um decreto de Antíoco o Grande, cerca de 3, 4 séculos antes de Cristo. E essas 2.000 famílias judaicas, segundo William Buckley, no período dessas cartas de Paulo, se somavam mais de 50.000 judeus. Está entendendo? Isso tudo para explicar falsas doutrinas. Quando juntando esses 50.000 judeus, mais nativos da Frígia e os gregos, porque segundo Hernandes Dias Lopes, havia essa miscigenação de raças, nativos da Frígia, judeus e gregos. Juntando ali essa miscigenação de raças, surgiram falsas doutrinas, porque ao juntar o legalismo judaico com as filosofias gregas, criando novas doutrinas que estavam infiltrando na cidade de Colossos, deturpando o evangelho,
deturpando a mensagem de Cristo, isso causou grandes problemas para a igreja. Estavam, de certa forma, depreciando o Evangelho de Cristo. Quando você vê, por exemplo, capítulo 2, versículo 8, você vê Paulo falando assim: tendes cuidado, capítulo 2, versículo 8, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí você começa a compreender um pouco sobre essas falsas doutrinas. Se você desce um pouquinho mais, no versículo 16, você vê que ele fala um pouco sobre as sinagogas judaicas, quando ele fala assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso aqui é uma informação que nós podemos facilmente ligar para o legalismo judaico. Quando você vê lá no versículo 18, isso do capítulo 2, queridos, você vai ver assim ele falando: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e de culto aos anjos. Aqui você vê aqui uma religião de religião, como é que eles falam? Que é a religião de fugiu a palavra, irmãos. Aquelas regiões místicas, culto aos anjos. Olha só, envolvendo em coisas que não viu. Estão o que? De balde inchado, o que também significa orgulhoso na sua carnal compreensão. Então, meus irmãos, ele vem escrevendo essa carta para ensinar que só Cristo é suficiente. Solos Cristo. Aí daí você fica mais fácil compreender o versículo-chave que fala: Ele quem? Cristo, antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, porque aprouve a Deus que nele, Cristo, reside toda a plenitude. Colossenses 1, versículo 17 e 19. Amém? Vamos entrar na lição. Quando falamos aqui a carta de Paulo aos Colossenses, viu que eu falei que Paulo ele trabalha muito a relação Cristo, é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Warren Wieselberg chega a dizer que alguns estudiosos acreditam que Colossenses seja a epístola mais profunda que Paulo escreveu. É considerada, junto com Efésios e Filipenses, uma carta escrita ao homem espiritual. Efésios foca a igreja, Filipenses foca a alegria de servir a Cristo mesmo em meio a dificuldades, Colossenses foca Cristo. Então, juntamente com essas duas cartas, que é escrita ao homem espiritual, em paralelo ou em contraste com 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Lembra o foco dessas cartas? 1 Coríntios, problemas. 2 Coríntios, há uma necessidade, uma carta muito pessoal de Paulo, de uma defesa do seu ministério, porém sempre exaltando a Cristo. Gálatas, por que deixaste o Evangelho para esse outro Evangelho? Então, há uma visão que essas cartas são focadas ao homem carnal, enquanto Colossenses, Filipenses e Efésios é descrita, direcionada para o homem espiritual. 1 e 2 Coríntios e Gálatas é descrita e é direcionada para o homem carnal. Amém? Não é à toa que Colossenses aponta para o alto. Colossenses 3:1, olha o que diz lá: portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Enquanto navegamos em seus 4 capítulos, percebemos que há uma imensidão tal em suas palavras, que jamais poderia encerrar sua exploração. Como afirmou Goethe, o maior bem do homem pensante é
ter explorado o explorável, tudo que é explorável ele explorar, mas venerar o que é inexplorável. O apóstolo Paulo aponta para Cristo em sua plenitude, enquanto acompanhamos a exposição que ele faz, atentos para o que ele pretendia comunicar em Colosso, seremos elevados a uma adoração cada vez mais profunda. Amém? O primeiro tópico diz assim: para quem Paulo escreve? Embora seja com razão chamada de carta aos Colossenses, podemos apontar 3 alvos ao seu alcance. O primeiro ponto A, aos Colossenses. Se você abrir lá, você vai ver aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, capítulo 1, versículos 2. Os receptores imediatos dessa carta foram os crentes que moravam na cidade de Colossos. Hernandes Dias descreve que a sua população era composta, que eu falei mais antes, né? Frígios, nativos frígios, gregos e judeus, trazendo aqui uma miscigenação de raças, da qual surgiram aquelas doutrinas falsas que falei lá no slide anterior. A igreja de Colossos foi provavelmente fundada por Epáfras. Se você abrir capítulo 1, versículo 7, fala, como eu já disse, como aprendestes de Epáfras, companheiro de Paulo e ministro do Evangelho. Contudo, é possível que Colossenses tenham ouvido o Evangelho pela primeira vez durante o ministério de Paulo em Éfeso, Atos 19, 10. O que acontece, queridos? Atos 19, 10, Atos 21, 30, nos dá a entender que é até uma hipérbole que está escrito aqui em Atos 19, 10. Fala assim: e durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Queridos, todos da Ásia. Chega a ser uma hipérbole, né? É um exagero aqui. Mas podemos facilmente entender então que Colossos, Herápolis e Laodiceia ouviram a palavra de Deus em um momento ou outro pela voz de Paulo. Por mais que Paulo fala no capítulo 2, versículo 1, que nenhum deles viram o seu rosto, nós entendemos que tranquilamente foi Epáfras quem fundou a igreja. Mas, de maneira nenhuma, podemos tirar que Paulo tenha influenciado na fundação dessa igreja. Versículos 20 e 31 diz que Paulo ficou o quê? Olha aqui. Portanto, vigiai. Atos 20 e 31. Lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Queridos, sob a supervisão de Epáfras, natural da cidade e provavelmente convertido pela pregação paulina, lembra que eu falei? Em algum momento a influência de Paulo chegou até essa cidade. Foi designado para estabelecer as igrejas de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Uma vez mais, aquela micro-região. Epáfras era o principal elo entre Paulo e a igreja em Colossos. É ele quem leva as notícias da igreja até o apóstolo na prisão de Roma. Você abrir lá capítulo 1, versículos 8, ele fala isso. O qual nos declarou também o vosso amor. Ele está falando lá que foi Epáfras quem levou as informações da igreja até ele lá em Roma, onde, ao que tudo indica, também permaneceu preso, né? Ossos do ofício. Essa aqui é uma imagem, meus irmãos, que eu comentei com vocês sobre a micro-região. Vou destacar aqui, fica mais fácil entender. Aqui é a cidade de Colossos, aqui é a cidade de Laodiceia, aqui é a cidade de Herápolis. E Herápolis e Laodiceia tinham uma distância de 10 quilômetros. E das duas cidades até Colossos, uma distância de 16 quilômetros. E esse aqui, verdezinho, queridos, é o rio Lico. Lembra que eu falei? Era o rio que dividia a cidade de Herápolis e Laodiceia. E essa é a micro-região que falamos de o Vale do Rio Lico. Amém?
A parte B é os laodicenses, que também seriam uns dos destinatários da carta de Paulo aos Colossenses. Se você abrir 4,16, você vai ver que Paulo fala assim: quando essa epístola tiver sido lida entre vós, Colossenses, fazei também que também seja na igreja dos laodicenses, e que a que foi para a igreja de Laodiceia também seja lida em vocês. Já aprendemos que a proximidade entre as igrejas de Colossos e Laodiceia, já percebemos que há proximidade. A carta destinada aos Colossenses recebe uma nova diretriz, reta final. Ao concluir uma de suas mais ricas explanações a respeito da supremacia de Cristo, o apóstolo entendeu que suas palavras, as quais lhe foram inspiradas pelo Espírito, deveriam ser extensivas à igreja de Laodiceia. Ele também cita uma carta escrita à igreja de Laodiceia, a qual deveria ser aproveitada pela igreja de Colossos. Isso significa que as verdades da palavra de Deus se aplicam a qualquer lugar, ainda que em contextos diferentes. Irmãos, a palavra de Deus ultrapassa barreiras de tempo e espaço. Deus, como profundo conhecedor da alma humana, trata de assuntos atemporais, os quais permeiam suas criaturas ao longo dos anos. Não foi à toa que nos deixou as Escrituras. Elas apontam para Ele, ao mesmo tempo que nos confrontam as suas verdades absolutas. Olhar para Deus por meio da sua palavra é também olhar para nós. Enxergar a supremacia de Cristo é também ver e reconhecer as nossas limitações humanas. Amém? Só que também existe um terceiro destinatário para esta carta, que seria a Igreja Universal de Cristo. Esta citação do apóstolo obviamente diz respeito aos seus contemporâneos, os quais não haviam conhecido pessoalmente. No que eu falei no capítulo 2, versículo 1, porque quero que saibais com grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Entretanto, não é inviável aplicar a igreja do nosso tempo presente. Assim como toda a palavra de Deus é sempre atual, Colossos atravessa séculos para estar hoje presente num tempo em que a igreja está sendo assustadoramente envolvida com a sutileza do engano, a teologia moderna e frágil, e por isso facilmente cede espaço a heresias, em nome da tolerância e da exaltação do prazer em primeiro lugar. O absolutismo da verdade cristã tem sido solapado por mensagens transvestidas de biblicismo. Mensagens, irmãos, que parecem ser mensagens bíblicas, mas na verdade negam a sua essência, negam a essência de Cristo. A carta de Paulo é sim, portanto, dirigida à Igreja Universal de Cristo, vivendo numa sociedade pós-verdade, a qual, mesmo não o tendo visto face a face, deve se curvar ante a sua mensagem escrita sob a autoridade inconfundível do Santo Espírito de Deus. Há uma grande diferença entre igreja local e igreja universal. Quando ele fala aqui que deve ser, portanto, uma igreja dirigida à Igreja Universal de Cristo, irmãos. Igreja local é a igreja onde nós reunimos, igreja local de Santo André. Mas a Igreja Universal é a igreja que reúne todos os santos, todos aqueles que já morreram antes de nós, que são santos, salvos, lavados no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, e todos aqueles que mesmo depois da nossa partida ainda vão nascer, ainda vão crescer, ainda vão aceitar a Cristo, ainda vão ser lavados em meio do sangue do Cordeiro. Então a carta de Paulo, ela tem que ser direcionada a essa igreja universal, ensinando a respeito de Cristo. Amém?